Oi, tudo bom, pessoal? Me chamo Paulo, sou da Igreja Batista Betel e está começando mais um Apaga a Luz Podcast. Hoje eu estou aqui na Igreja Batista Betel de Canidé e junto comigo está um pastor e também psicólogo, muitíssimo agraciado por Deus, eu posso dizer assim. Tenho um amor e um carinho muito grande por ele, por mais que ele não saiba. O pessoal da sede tem um carinho muito grande por ele, é bom que ele entenda isso. Obrigado. E eu queria estar apresentando a vocês o pastor Silvério. Tudo bom, pastor? Como é que o senhor tá? Tudo bem, Pedro, como vai? Tô bem. Corrigindo ele, mas faz parte. Eu sou o Paulo. Quem estava falando sobre os apóstolos aqui agora. Foi mal. Não tem nada foi não. Mal, Paulo. Sem problema nenhum. Paulo, muito bom saber, tá? Que existe esse carinho da parte de vocês pela gente. A gente também tem esse carinho especial, tanto pelo Yuri, como a Vânia e todo o pessoal que está ali com ele na mocidade. Vocês são bênção de Deus. Também para a nossa igreja aqui do Canidé. Eu estou muito feliz da gente poder bater esse papo, a gente poder conversar sobre esse assunto. Amém. Para quem não sabe, a gente veio aqui, né? Boa parte da mocidade veio aqui para um culto. Foi o culto. Nós estamos aqui no Congresso de Jovens. Congresso de Jovens, esqueci. Nós trabalhamos aqui esses dias o assunto muito bacana, que é metanoia. E nós estávamos ali de manhã, na hora do café, batendo um papo e surgiu, né? Essa ideia da gente gravar esse podcast aqui. E é interessante que o assunto que foi sugerido tem muito a ver com metanoia, com o tema aqui do nosso Congresso de Jovens, que vai trabalhar justamente os temperamentos transformados, que é um livro aí do Tim Lyon, né? Que se aplica a esses 4 tipos de temperamentos sob uma perspectiva cristã. É um livro muito bacana, que realmente foi muito lido e muito usado na liderança no Brasil e no mundo. Sim. Tá? Então eu acho que tem muito pra gente conversar sobre esse assunto. Sim. Queria que o senhor explicasse um pouquinho pro pessoal que está ouvindo sobre o que é em si o temperamento, tanto na visão psicológica, como na visão cristã, né? que é a nossa visão, né? E se eu falasse um pouco sobre isso, o pessoal entender realmente ciência, que a gente se aprofundasse no assunto, que eu acho que vai ser bacana. Ok. Paulo, temperamento. Temperamento, ele é uma combinação de características, né? Que a pessoa acaba desenvolvendo no decorrer da sua vida, que afetam o procedimento, o comportamento de um indivíduo. Então, o temperamento ele precisa ser diferenciado do caráter e também da personalidade. O caráter, eu costumo dizer que é o verdadeiro eu. A Bíblia se refere a ele como a essência secreta do coração do homem. Já a personalidade é o semblante externo, né, de nós. Em outras palavras, em resumo, o temperamento é a combinação de características com as quais nós nascemos, e o caráter é o nosso temperamento civilizado. É a personalidade, é o rosto que nós mostramos às pessoas, que nós mostramos ao próximo. Eu poderia dizer que a personalidade está mais ligada às nossas máscaras sociais. Muitas vezes o temperamento de alguém é mas a personalidade que aquela pessoa demonstra pode ser outra, né? Até que de fato você possa descobrir. Daí a gente usa uma frase tão de forma assim, bem simplória no popular, né? Caiu a máscara do fulano, né? É porque realmente ele demonstrava uma personalidade, mas o seu temperamento ele era oposto àquilo. Claramente. Quando a gente estava conversando ali sobre, né, qual o tema que seria bom o pastor falar sobre, né? Aí a gente realmente alinhou algo que o senhor realmente queria falar sobre, que era temperamento. Caraca, que tema. Realmente eu acredito que vai ser de bastante poder e necessidade para muita gente que está precisando ouvir, entender como que funciona isso na vida dela, né? De alguma pessoa, na vida dela. Eu, particularmente, nunca estudei, nunca li sobre isso. Eu tô aqui como novato, nunca nem
vi qualquer tipo de vídeo falando sobre temperamento. Certo. E, tipo, é algo que tá todo dia no nosso cotidiano. Isso. Seja comigo, seja com meu pai, seja com meu amigo, Exatamente. seja com algum desconhecido. E uma dúvida recorrente que eu tenho em relação a isso é até que ponto, né? Até que ponto um temperamento pode ser ruim ou bom para um cristão. Pronto. Entende? Até qual é o nível, isso aqui tem um nível que pode ser que me atrapalhe na minha caminhada cristã, qual é o nível que tem que ser, o que não tem que ser, que pode fazer com que eu me desvie da palavra de Deus, do que Deus quer para a minha vida. Né? Uhum. Eu entendi. Essa questão do temperamento, primeiro a gente precisa entender que nós nascemos, cada um de nós, com um temperamento. E esses temperamentos, eles são características, segundo o autor aqui, desse livro que nós estamos trabalhando, O Temperamento Transformados. Eu quero falar também que existem muitas linhas de abordagem acerca do temperamento. Uhum. Dentro da própria psicologia, né, que é essa ciência que estuda a alma, a psique humana, ela vai tratar em algumas vertentes diferentes. Né? Por exemplo, a psicanálise ela vai colocar o homem dentro de uma ideia de temperamento bem diferente da terapia cognitiva comportamental, do que o behaviorismo e outras escolas da psicologia. Uhum. Por exemplo, dentro da visão da psicanálise, o temperamento ele passa a ter um desdobramento muito pragmático, muito, como é que eu posso dizer, pessimista também do ser humano. Uhum. Porque ela coloca o homem dentro desses padrões de temperamentos que ela chama de personalidades, né? E aí existe o narcisista, o neurótico, né? E aí ele vai trabalhando esses padrões e coloca o indivíduo lá e ele é aquilo, não sai disso. Eu adoro essa visão aqui do Tim Lyon, isso mesmo, que ele explica essa teoria dos temperamentos trazendo uma perspectiva cristã e mostrando que esses temperamentos podem ser transformados, podem ser modificados pela ação do Espírito Santo em cada indivíduo. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, da onde surgem, né? Da onde vêm esses temperamentos? Né? Surge essa pergunta. Cada indivíduo nasce com esse temperamento, ele herda parte dele de forma genética, tá? Sim. Mas também pela questão da raça, do sexo, fatores hereditários, eles cooperam muito nessa ideia dos temperamentos. Por exemplo, a gente já descobriu dentro da própria psicologia que muitas vezes nós herdamos mais genes dos nossos avós do que propriamente dos nossos pais. Nossa. Então, é por isso que às vezes você olha alguém e diz assim, rapaz, esse menino tem um temperamento do avô dele. Ou essa moça tem um temperamento da avó. E não tem o temperamento do pai. Ou às vezes, né? Não, fulano é o pai dele todinho, ou a mãe todinho. Né? Tem um temperamento igual do pai, da mãe. Por conta de quê? Porque é herdado, né, por uma questão... Segundo esse autor, ele começou com uma ideia, essa teoria foi desenvolvida lá no início, ele bebeu nas fontes de Hipócrates, né, um pensador grego, né, e é interessante que Hipócrates levantou a teoria das personalidades em 460, 370 depois de Cristo, e aí ele começa a falar sobre esses 4 tipos de temperamento. E ele já defendia a ideia, né, que Hipócrates, o pai da medicina, né, para quem conhece, que era um fator biológico que vinha no corpo do cada indivíduo quando nascia e que influenciava diretamente com os temperamentos. A questão sanguínea, né, gerada pelo sangue, assim era o sanguíneo, o melancólico, né, gerado mais pela questão da bilis, né, o colérico gerado mais também por essa coisa da bilis amarela, né, como é que eu posso dizer, o melancólico, ele tinha a bilis mais preta, por isso essa coisa de um tom mais depressivo, e até mesmo foi fazendo-se uma ligação nessa ideia que o melancólico gosta de cores como preto, o sanguíneo como vermelho, que são cores bem ativas, né? O colérico, né? O amarelo, aquela coisa toda, né? Então, ele trabalhou essa ideia, Hipócrates, ligando muito essa questão do temperamento diretamente ao biológico, né? Tá certo? Mas, apesar dessa teoria ser muito antiga,
ela foi pouco a pouco sendo aprimorada, tá? Para que a gente pudesse estar falando sobre esse assunto hoje. Ela não estava totalmente errada, mas ela tinha alguns pequenos excessos, né? Segundo o autor do livro que nós estamos abordando, né? Com o surgimento da psicologia, já começou a se difundir, né? Bem depois de Hipócrates, a ideia da psicanálise, né? Que é a mãe da psicologia, assim podemos dizer. E aí começou a diferir um pouco da ideia de Hipócrates e começou a ofuscar esse pensamento. Basicamente, a principal diferença entre a teoria da psicanálise sobre os temperamentos e a de Hipócrates, lá no começo, estava ligada a algo condicionado na psicologia psicanalítica. O temperamento estava ligado a algo condicionado ao meio que o indivíduo vivia, ao que ele estava exposto. É como se ele fosse herdando os traços de temperamento por aquilo que ele foi desenvolvendo no meio que ele vivia, né? E aí foi modificando um pouco mais, embora essa explicação parecesse bacana, mas ela não era suficiente. E aí a gente começou a corrigir também essa teoria, e apesar de não se contradizer muito, nós chegamos a uma nova formulação da onde veio realmente esses temperamentos. E aí a gente começa a ter uma ideia que estava ligado tanto ao meio, nessa formação do temperamento do indivíduo, como também a questão genética, a carga genética que ele trazia, biológica que ele trazia. Então a gente puxou um pouquinho da psicanálise, um pouquinho de Hipócrates, e fizemos aí uma junção, que é mais ou menos o que a terapia cognitiva comportamental fez, né? Ela puxou a questão do behaviorismo e juntou um pouco com a medicina, e ela fez a terapia cognitiva comportamental. Dentro dessa ideia, né, Tim Lowen, ele começa a trabalhar essa psicologia da Bíblia, dos temperamentos, e ele tenta explicar esses temperamentos, esses comportamentos, dentro de 4 personagens bíblicos, que eu achei muito bacana, porque ele tornou isso muito didático, sabe, Paulo? Ficou muito legal. E ele começa a dar exemplos. E é tão interessante essa coisa do temperamento, porque o temperamento ele faz com que o indivíduo possa se desenvolver, como também faz com que o indivíduo possa ficar cada vez mais, como é que eu posso dizer, isolado do mundo e dos seus pares, né? A gente vê pessoas que têm um temperamento mais comunicativo, outras têm a tendência a se isolar, e aí por muito tempo se acreditou que a melancolia fosse apenas um modelo de temperamento. Hoje, a ciência pós-moderna, como também a própria psicologia, já conseguiu patologizar a melancolia como depressão, em seu estágio mais pesado. É o que eu ia perguntar. A questão da melancolia, né? Ela em si, pode-se dizer que tem os malefícios dela e também tem os benefícios? Sim. Nós vamos estudar aqui as características positivas desses 4 temperamentos principais, né? Que no caso é o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. E aí nós vamos ver pontos positivos, pontos negativos, tá? Desses comportamentos, desses temperamentos, e vamos conseguir ver o que há de muito ruim e o que há de muito bom nesses temperamentos. Sim, tá certo. Tá bom? A proposta da gente também é tratar um pouco isso. Então a gente vai usar a tese aí, né, do Tim Lowen, que parece ser a mais ajustada sobre os temperamentos. Ela não é a única, tá? É um autor também muito renomado, que é Carl Jung, tá? Ele desenvolveu, ele destrinchou essas traços de temperamento em 16. Desses 4, ele multiplicou por 16 traços de temperamento ou de comportamento. Existem até alguns testes, né, psicológicos que vão ajudando a identificar qual tipo de temperamento cada um de nós tem e tal. E a gente vai tentar trabalhar isso aqui nesse livro hoje. No caso, os 4 personagens são Paulo, Pedro... Isso, o primeiro deles é o Pedro, que é alguém que carrega um temperamento sanguíneo, tá? Certo. Paulo, que carrega um temperamento colérico, tá certo? Moisés, que carrega um temperamento melancólico, e Abraão, que
é um cara que carrega um temperamento fleumático, né? Então a gente vai trabalhar esses 4, fica de uma forma mais resumida também e muito bacana para se trabalhar. Então eu quero também deixar aqui a ideia de que essa aqui é uma das visões de mundo de pessoas que existem dentro da psicologia. Não é uma única, é uma tese entre muitas outras que existem. Para a cognitiva comportamental é uma, para a psicanálise é outra, para a Jung, ou a psicologia junguiana, né, que é essa que traçou 16 tipos de temperamentos ou personalidades, é outra, e assim vai por diante. São maneiras diferentes, mas não são tão contraditórias. A gente vê que elas acabam se encaixando, que cada teoria puxou alguma verdade da outra e defendeu ali o seu ponto de vista de ser humano como verdade, tá certo? Então, vale a gente ressaltar isso, mas esse livro é maravilhoso, eu super indico para quem deseja se conhecer, mergulhar nessa jornada do autoconhecimento aí para identificar qual é o seu temperamento e como você usar ele de forma positiva, a favor de cumprir o seu propósito sobre a Terra, tá? Para que não permita que ele, em vez de ser um potencial em suas mãos, seja algo destrutivo do teu propósito. Sim, né? Muito importante, eu concordo. Então vamos começar aqui, Paulo, com a ideia do primeiro traço, temperamento sanguíneo, né, que seria o de Pedro. O sanguíneo, ele é caloroso, tá? Entre as suas características, ele é amável, é simpático, atrai facilmente as pessoas, é aquele chamado bom de conversa, otimista, né? É um cara despreocupado, generoso, desinibido, tá certo? Compassivo, que se adapta às realidades, né? Ele é um cara que se dá com todo mundo, tá? Ele, geralmente, dentro do meio profissional, esses profissionais que têm esse temperamento sanguíneo, eles são bons oradores, pastores, pregadores, vendedores, atores e excelentes líderes. Caraca. Né? Pedro é um exemplo disso, sim, tá? Tem defeitos, né? Como todos os temperamentos. E um grande defeito é a dificuldade de realizar projetos, porque o sanguíneo, ele é tão emotivo, ele é tão alvoroçado que ele começa, mas às vezes ele não consegue terminar isso. Deve ter tanta gente falando, meu Deus, eu era igual a Pedro, então eu não sabia. Uma das características bem negativas do sanguíneo, sabe, Paulo, é que ele, assim como Pedro, rapidamente abandona os relacionamentos, ele encanta as pessoas e rapidamente ele passa a dar atenção a outras pessoas que a roda gira para ele, sabe? Os relacionamentos dele, ele gosta de todo mundo, se dá com todo mundo, mas ele tem um tempo para cada relacionamento. Pensa que não, ele já tá ali, aí deixou aqueles amigos que ele vivia de noite e de dia com ele, já tá com outro ciclo, mas não faz por maldade, é muito do temperamento dele. Isso ele já age de forma espontânea, sem perceber? Sem se perceber, ele faz isso. Cara, interessante. Aí ele se dá conta quando os amigos meus dizem: rapaz, cadê tu, cara? O que foi que eu te fiz? Eu te magoei, fiz alguma coisa, tu não quis mais conversa e tal. Então o sanguíneo, ele começa a agir assim e faz por natureza, porque ele vai pelo impulso do momento, ele vai pelo meio que ele está vivendo, pela hora. É como Pedro: jamais te negarei e tal. Sim. E com 10 minutos depois está lá: Senhor, de maneira nenhuma, né? Tu vai passar por tudo isso para trás de mim, Satanás, e já negou Jesus lá na frente. Então ele é marcado por essas controvérsias, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito bacana de se conviver, o sanguíneo. Nossa, muito interessante, verdade. E aí nós temos também, Paulo, o seu xará, Paulo, que tinha um comportamento colérico. O colérico, assim como o sanguíneo, é extrovertido, mas em menor intensidade um pouco. Seu pensamento é prático, para ele tudo na vida tem uma utilidade. Ele é um líder natural, ele é um líder nato, ele é aquele cara otimista, obstinado, teimoso, insistente, não desiste fácil, né? Tem muitas ideias, projetos e objetivos, e geralmente ele realiza com sucesso. Sim, ele não é aquele cara que para pelo caminho e abraça outros projetos, não. Tá? Ele persiste, no caso, até o fim. Ele persiste. Eu também quero até ressaltar que dentro desses traços do temperamento, a gente precisa também entender que
tem algumas coisas que já são patológicas, ou seja, são patologias. O indivíduo, tudo na vida que começa para. Aí não é porque eu sou sanguíneo, sou assim mesmo. Não. A gente tem que observar numa visão mais plena de tudo isso, porque tem coisas que precisam de fato de um tratamento, de um acompanhamento. Não é só a questão do temperamento, apesar dele potencializar bastante. Mas às vezes são demandas do indivíduo, né? Crenças centrais que ele carrega de desvalor, de que ele não é preparado, de que ele não consegue, de que ele não sabe, que ele é inferior aos outros, que fazem muitas vezes ele regredir, tá entendendo? Então, muitas vezes essa inconstância na vida de muitos cristãos até mesmo, ela não se dá apenas por essa desculpa, vamos usar assim entre aspas, do temperamento não. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer dos temperamentos uma torre de refúgio, uma caverna para a gente se esconder, né, de áreas da nossa vida que precisam ser tratadas e lapidadas. Tanto que essa era a ideia do autor, né? Ele não que destrinchou os tipos de temperamentos e suas características para que cada um fique se escondendo atrás do seu temperamento. Tanto que o tema do livro é temperamentos transformados. Então a ideia é que, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos transformar esses temperamentos, essa parte negativa deles, para potencializar o nosso propósito. Tá certo? Nesse caso de Paulo, no temperamento de Paulo, pronto. Eu posso, não sei se pode dizer que seria uma perda de foco por eles começarem e não conseguirem terminarem? No caso de Pedro, né? Pedro, que era o sanguíneo. O Paulo, ele já era um cara mais de Pedro, colérico. De Pedro, Isso, já pode ser uma falta de foco, sim. Era uma falta de foco, era na verdade, porque o sanguíneo, ele é muito emocional, né? Tanto o sanguíneo como o colérico, eles estão numa classificação de temperamentos muito emocional. Eu vou até tentar abrir aqui para ti, Paulo, um livro. Eu queria muito que tu olhasse aqui justamente isso. Olha aqui, a gente vai traçar aqui no raio-x do meu temperamento essa ideia de cada temperamento e também as fraquezas, né, espirituais, as fraquezas normais, as tendências fortes de cada temperamento, tá bom? Mas antes disso, eu queria mostrar aqui algo para ti. Dentro dos temperamentos, né, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, existem dois predominantes, que é o extrovertido e o introvertido. Observe que o sanguíneo e colérico, eles são extrovertidos, aquelas pessoas abertas ao mundo, mais ligadas a relacionamentos. E o melancólico e o fleumático tem um temperamento mais introvertido, mais fechado, mais depressivo, mais ligado ao medo, enquanto o colérico e o sanguíneo são mais ligados à ira. Tá? Então, assim, é natural, por exemplo, o sanguíneo, ele é alguém impaciente, egoísta, emocionalmente instável, tá? É um cara de pulso, né? Rapidamente, o colérico é autossuficiente, impetuoso, cruel às vezes, tá? E irascível, rapidamente ele morde os dentes aqui, ele quer resolver o negócio, tá? Já o melancólico, olha só, ele é voluntarioso, também egocêntrico, muito focado no ego, muito crítico e muito pessimista, tá? O melancólico é pessimista. O fleumático é indolente, provocador, obstinado e também indeciso. Pode acontecer de alguém ter um pouco dos quatro? Não, dos quatro não. A gente não pode ignorar que há momentos que a gente pode desenvolver um temperamento desse, mas assim, há o predominante. O máximo que nós vamos conseguir é ter aqui um casadinho. Um resquício de... Pronto, um pouquinho do sanguíneo, tá bom? Com um pouquinho do colérico. Mas o que vai predominar, né, é o que... Isso, e é impossível alguém ser extrovertido e introvertido. É verdade. Aí quando se torna assim, já é o bipolar. De fato.
Aí já é o borderline, já são transtornos. Já muda para outros transtornos. Já são transtornos. Aí não são mais traços de personalidade ou temperamento, tá? Caraca, então já sai dessa... Aí já são disfunções, né? Por traumas, por situações vividas, que trouxe esse distúrbio para o indivíduo, tá bom? A gente precisa separar um pouquinho isso, né? Que o processo aqui do temperamento, a ideia é trazer o autoconhecimento e aperfeiçoá-lo. Não é realmente patologizar e jogar o indivíduo em uma jaula, em uma cadeia, com aquele velho melô da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Gabriela, né? Não é bem por aí, não. A ideia do temperamento é realmente a gente transformar os nossos temperamentos. Então dá pra gente bater um papo aqui, eu acho que essa tabela tá muito melhor pra gente conversar, até tu pode ir acompanhando comigo aqui. Né? O sanguíneo aí, nós vamos ver tendências fortes, positivas do sanguíneo, né? Ele é bem disposto, ele é otimista, ele é muito amistoso, né? Tá aberto a relacionamentos, amizades novas, diferentes, né? Já o colérico, dificilmente você desencoraja um colérico. O cara é invocado, é muito otimista, é líder mesmo, o cara é líder. Eu tenho aqui alguns líderes de departamentos e os caras são coléricos, viu? Eles são coléricos. Eu tenho aqui alguns até obreiros, né, oficiais da Casa de Deus, que eles têm temperamentos assim, coléricos, né? Quando o senhor vê assim, os temperamentos deles, o senhor já... Não, esse aqui é colérico, esse aqui é sanguíneo, na cabeça o funciona assim? Eu consigo, por muito tempo eu vi na perspectiva psicanalista, hoje eu procuro não, como é que eu posso dizer, traçar dessa forma, apesar de que as igrejas na década de 90, 2000, faziam muitos esses testes para colocar os líderes de departamento, cara, tu acredita? Cara, que interessante, não sabia não. Eles utilizavam ali pro Rio de Janeiro, São Paulo, né? Algumas igrejas, até a própria Assembleia de Deus trazia essa ideia desse livro cristão, porque alguns testes vêm dentro do próprio livro, e aí tratando essa ideia para descobrir o temperamento de cada um, para indicar o cara pro lugar certo, né? E no que dava certo e tal. Hoje serviria? Tipo, trazendo serviria sim. Agora hoje a psicologia evoluiu muito, então nós temos a psicologia junguiana, que ela pegou esses 4 traços de personalidade e transformou em 16. Então ela vai abrir uma abrangência mais completa, melhor. Leque, né, um leque, como se diz, a ciência vai se desenvolvendo, né? Não é que fosse uma inverdade o livro que nós estamos trabalhando, pelo contrário, ele tem uma base muito sólida, mas é como eu expliquei para você, Hipócrates começou, aí Freud vem, aprimora com a psicanálise, e aí vem agora, depois de Freud, um aluno de Freud, né, que é Carl Jung, né, que era cristão, né, e tudo, filho de pastor, né? E aí ele desenvolve já a psicologia junguiana, traçando já 16. E assim vai se aprimorando a cada dia, né? Interessante. Mas é muito bacana utilizar isso nas igrejas. Os pastores pudessem utilizar, voltar a utilizar, era muito bacana. Pode ser que esteja sendo usado hoje e ninguém saiba. Pode ter algumas igrejas, alguns pastores aí, principalmente esses que têm acesso aos coaches, né? A galera coach gosta bastante desse material e tem muita coisa boa dentro do coach. Dá pra extrair umas coisas boas. Tem muito legal, porque o coach ele bebe muito na psicologia positiva, né? Que é uma psicologia muito deflagrada nos Estados Unidos, né? Como sempre, todo centro da ciência começa lá e emana para cá, como também todo centro do besterol teológico também começa lá e vem para cá, né? Infelizmente vem para cá. E aí a gente já pega aqui meio que o refúgio do que chega lá, né? É verdade. Por isso quem estuda inglês, consegue falar, ler inglês, já salta na frente aí, porque sim, de fato, tem acesso a essas informações bem antes até mesmo delas chegarem aqui, tá? Então vamos lá, ó. Tendências fortes aí do colérico: dificilmente desencorajado, otimista, um grande líder, cooperador, o cara gosta de ajudar, e muito aventureiro. Melancólico, ele é aquele amigo fiel, cara abnegado, sabe? O que seria o abnegado? Abnegado é aquele cara que ele abre mão do que for preciso para honrar, para ser amigo, para ser leal. Ele está disposto, é o cara que está disposto a sacrifícios, tá entendendo? Ele é um cara bacana demais. Legal. E o fleumático, né? É bom, sob pressão, espirituoso. Agora, assim, é um pouco dependente, né? E, assim, apreciador do humor. Ele é um cara que gosta de gente alegre. Ele quer estar nesse meio. Ele gosta disso, tá? Fraquezas desses temperamentos. O sanguíneo é muito impaciente.
a vontade dele é fraca. Uma hora ele diz, jamais te negarei, outra hora ele negou 3 vezes, né? Como Pedro, isso. A vontade dele é fraca, é um grande iniciador, mas para ir até o final, é grande esse processo. Eu tenho um temperamento sanguíneo, eu trabalhei muito isso na minha vida, né? Eu começava, as coisas não terminavam. Como é que foi pro senhor? Não, sério? Me deixei trabalhar, né, pelo Espírito Santo. Entendi que o Senhor nos deu espírito de ousadia, de coragem, não de covardia. Entendi que o Senhor diz na sua palavra que Ele não tem prazer nos que retrocedem. E eu entendi que eu ia quebrar esse ciclo desgraçado na minha vida de começar coisas e não terminar. E comecei a focar realmente e me dedicar. Então eu não me deixei levar pelos meus sentimentos, o sanguíneo é muito levado pelos seus sentimentos. E comecei a ter mais um pouco de racionalização das coisas que eu fazia. Isso me ajudou bastante a vencer esses defeitos do temperamento sanguíneo. Tá? Vale ressaltar e lembrar que não foi sozinho, né? Não, foi com a ajuda do Espírito Santo. A ajuda do Espírito Santo. Fora isso, eu teve a ajuda de mais alguém? Minha esposa, uma grande incentivadora na minha vida, em todo esse processo, né? E o Espírito Santo, acima de tudo, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Porque o sanguíneo, como eu acabei de falar, as suas ações são baseadas em seus sentimentos, e os nossos sentimentos eles são volúveis. Ele muitas vezes se aconselha com os seus sentimentos. E quem se aconselha com os seus sentimentos acaba muitas vezes terminando como Saul, ou até mesmo como Sansão. É muito perigoso, né? O que ele tem de bom também é a sua grande fraqueza. Ele é alguém muito sentimental, muito emocionante. São ótimos artistas, são ótimos profissionais que lidam com o público, mas eles têm também essas inconstâncias que precisam ser trabalhadas e lapidadas. Aí vida de oração, fé, uma vida guiada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, vai nos ajudando a vencer isso aí. Olha só, o colérico ele é impetuoso, a fraqueza dele é sem compaixão, o cara não tem misericórdia não, Paulo, quando precisou excluir João Marcos, ele disse, deixa isso aí, que isso aí não serve mais para andar com a gente não, esse cara aí é fraco. Eu vou ter uma dúvida agora, muito grande na minha cabeça. Sim. O temperamento de Paulo mudou quando ele era Saulo, passou a ser Paulo? Sim, mudou. Qual que é o temperamento dele? A gente pode acreditar, sim, que ele já... Não, na verdade, o temperamento dele permanece o mesmo, não é que mudou. Vamos explicar melhor. Ele foi lapidado, moldado em suas fraquezas, né, através da ação do Espírito Santo. Porque Deus não arranca o temperamento de alguém e bota outro. Agora, o Espírito Santo é capaz de pegar um colérico e dar a ele mansidão, longanimidade, benignidade. Né? Aí você vê Paulo, vamos lá, dizendo, João Marcos não dá mais, tá fora, desistiu, não serve para nós. No final da vida, lá na segunda carta a Timóteo, no corredor da morte, ele manda trazer João Marcos. E diz, ele me é muito precioso. Então ele perdoa, sabe, cara? Ele consegue deixar Deus trabalhar na vida dele, esse temperamento colérico, né? E então ele no final da vida ainda nos dá lições fantásticas. Morrendo e não deixou de escrever. Não deixou e deixou lições. Eu tenho até um sermão que eu peguei, lições no final de uma vida. Dele, né? Aqui eu dei uma doutrina sobre isso e ela mexe comigo. Eu termino essa mensagem chorando porque ela é fantástica. Paulo é fantástico. Demais. Paulo mexe comigo. Demais. E o melancólico é o cara crítico e voluntarioso, né? É aquele cara que gosta, né, de ser voluntário, mas ao mesmo tempo é muito crítico às coisas. Já o fleumático, provocador, indiferente e indolente. Né? Então ele é aquele cara que ele gosta de provocar mesmo. Ele irrita quem está perto dele com o jeito dele muitas vezes, tá? E aí as fraquezas, né? O fleumático não tem muitas, mas vamos lá. No sanguíneo, a lascívia, né? Ele é um cara que ele é muito assim pela concupiscência dos olhos, então ele é muito tentado, porque ele é muito bom de relacionamento, então essa coisa da paixão muito na vida dele. Então se ele não tomar cuidado com seus impulsos, com as suas paixões,
ele cai naquelas paixões da mocidade que Paulo tanto recomenda que Timóteo fuja delas. E a ausência de orientação, às vezes, ele atira para muitos lugares sem ter uma direção exata, sabe? O cara começa o curso de medicina e pula lá para engenharia. Aí depois, não, eu vou fazer direito. Aí geralmente o sanguíneo não sabe assim, o que é. Ele é um pouco desorientado, Sim. muitas vezes. Mas isso quando ele não está, esse temperamento não está condicionado ao espírito, tá? Esse temperamento condicionado ao espírito, a gente vai dar uma folhada aqui também já, a gente vai ver que tudo muda porque o Espírito de Deus, quando o homem se sujeita a ele, modifica o homem, né? Torna o homem alguém melhor. O colérico é a impaciência, a grande fraqueza dele é a impaciência, né? E resultados negativos e tendências citadas acima. Dentro do exemplo de Pedro, do sanguíneo, problemas financeiros, incapaz de se manter num serviço por muito tempo, desperdício de tempo em conversa, início de muitos planos, demora, facilidade de distração muito rápida, como se ele tivesse TDAH, sabe? Facilidade de distração, impaciência com os melancólicos. Mexe com eu tô me vendo até agora aí, mas... Tá se vendo no sanguíneo, tá se vendo, hein? Rapaz, muita gente é sanguínea mesmo. Agora tem que tomar cuidado, porque o sanguíneo é muito ansioso, né? Mas hoje tem muita gente sofrendo de ansiedade, e aí misturando com o temperamento. Às vezes o cara é melancólico, é fleumático, mas ele tá com uma crise de ansiedade já. Há algum tempo ele vem carregando transtorno de ansiedade, aí ele pode confundir um pouco, tá? É por isso que é muito perigoso essas autoanálises sozinhos, sem de fato ter um olhar clínico de um profissional da psicologia, que ele vai poder analisar certas coisas, né? Então, facilidade de distração, impaciência com os melancólicos, ênfase ao tempo em áreas erradas, né? Gasta muito tempo no Netflix ou em qualquer outra coisa, no Instagram, uma coisa desse tipo, que não tinha necessidade daquilo, ele não sabe gerenciar bem o tempo. Hábitos impacientes de estudo, né? Geralmente gosta de ler, quando gosta de ler, no meu caso, lê um pouco de tudo, né? Mas não foca, eu vou ler primeiro esse, quando eu terminar todo dia, não, vou ler o capítulo desse, Tá falando de mim, é sério, tá falando de mim. Pronto. Aí se ele não é trabalhado, ele não consegue nem terminar de ler. É verdade. E se ele já foi trabalhado, ele pelo menos lê um pouco de cada, mas lê tudo, né? Ele consegue terminar de ler. Irritabilidade a barulhos, reação instantânea às circunstâncias imediatas, às vezes ele age por impulso nas coisas. Compra por impulso, briga por impulso, bate boca com o cônjuge ou com a esposa por impulso e às vezes se arrepende do que faz, o sanguíneo, viu? Tô sabendo agora que eu sou sanguíneo. E aí vem o colérico, decisões impiedosas, ele não tem misericórdia, demasiadamente exigente com os filhos. É aquele cara que ele quer, por ele ser líder, ele exige, estabelece padrões muito altos, tanto para quem lidera, como também para a própria família. Fácil de utilizar-se do que Deus criou, né? Então ele a falta de bondade também é algo que ele carrega, sempre expedido. Aqui eu até tenho que olhar com essa palavra que eu não sei, sempre expedido. Sempre expedito. Que desempenha tarefas ou resolve problemas com presteza, rapidez, é diligente e ativo. Então alguém diligente, ativo, né? Argumentativo. E já agora o melancólico, né? Toma tempo, e aqui a gente está falando de quem? Do melancólico? Nós estamos falando de Moisés. Toma tempo do serviço para levar recados, toma aversão a pessoas que lhe barram o caminho ou mantém pontos de vista diferentes do dele, espera demasiadamente dos filhos e é intrometido na vida dos outros. Tá? Você às vezes pode ter um pouquinho
de cada, né? Eu tenho o meu temperamento predominante, mas eu posso ter um pouquinho do outro, tá? Eu, por exemplo, sou sanguíneo, um pouco melancólico. E pode, mesmo sendo dois polos tão diferentes entre introvertido e extrovertido, pode, sendo que tem que ter um bem acentuado e o outro menor, bem menor, tá? Se no caso chegar os dois serem tipo nos mesmos níveis, você tem que ver, tem que se tratar. Aí não tem uma coisa bipolaridade, que não tá como normal. você disse, isso, né? Aí já tem uma bipolaridade aí, alguma coisa aí, tá? Vamos lá. O fleumático, o nosso exemplo é Abraão. Ele magoa o próximo com uma pilhéria, né, indelicada, com uma coisinha que vai, né, e não se esforça bastante em ritmo satisfatório. A gente vai ver isso aqui nos relacionamentos, até mesmo de Abraão com Sara, né, em alguns momentos onde ele negligenciou aquela função de protetor por medo pela própria vida. E a gente vai ver também em outras questões quanto a resolver aquela contenda, aquela problematização com Agar, né, na casa. A gente consegue ver traços até mesmo no pai da fé, da personalidade, do temperamento, que são bem, bem negativos. E o mais bacana de tudo isso é que a Bíblia não esconde isso. Deixa mostrar para nós que eles foram homens como nós, sujeitos a fraquezas, defeitos, e que depois se tornou algo muito bem trabalhado. Eu queria ver aqui, te mostrar algo também. Olha só, o homem sem Cristo. Olha aí como é que é essa imagem, né? Lá nesse centro, nessa mente, nesses lugares, né, abriga o que no coração? Luxúria, né, idolatria, vaidade, ciúme, raiva, que dá origem a outros pecados, como crime, blasfêmia, hostilidade, né, insubordinação, a raiva, o ódio, a maldade, a ira, a amargura, né, o medo dá lugar à ansiedade, preocupação, depressão, insegurança. Então ele vai mostrando aqui como o homem sem Deus, a sua mente se torna facilmente cativa a essas coisas, a essas realidades. Acaba dando liberdade, né, a coisas que o mundo acaba expressando que sejam a verdade deles, mas não nossa. Pronto, exatamente. Dizer, né? E o grande problema está aí, porque ele passa a caminhar fora daquilo que Deus determinou para ele. O terceiro temperamento aí, que é o melancólico, exemplificado por Moisés, ele tem a personalidade mais complexa, geralmente possui uma mente privilegiada, uma tremenda capacidade de experimentar toda a gama de emoções. Também é um temperamento mais difícil de ser trabalhado, tá? O melancólico. Os grandes artistas, compositores, filósofos, inventores, teóricos foram, em sua maioria, melancólicos. Tá? Muitos deles desperdiçaram seus talentos em crises de angústia profunda. O melancólico é talentoso, perfeccionista, sensível, apreciador das artes, analítico, abnegado e amigo leal. Em geral, não é extrovertido, raramente se impõe. Ele é aquele cara muito na dele, né? Não é aquele cara de chegar como o colérico e o sanguíneo, tá? Em compensação, o principal ponto fraco do melancólico é a tendência, Paulo, de se deixar levar por pensamentos negativos, tá? Assim como suas qualidades são excepcionais, suas fraquezas também são complexas e muitas vezes acabam neutralizando as suas qualidades. O melancólico tende a ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. Esse é o Moisés. Esse é o nosso Moisés da Bíblia. E aí nós temos agora o pai na fé, o fleumático Abraão. Os fleumáticos são pessoas de fácil convivência, pois sua natureza calma e sossegada faz com que sejam bem quistos por todos. O fleumático é uma pessoa calma, acessível, agradável, eficiente, conservadora, digna de confiança, espirituosa, com a mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Por ser tão introvertido, suas fraquezas não são tão perceptíveis quanto dos outros temperamentos. Sua maior fraqueza é a falta de motivação, por isso pode acabar sendo displicente, cabeçudo, pão duro, indeciso.
tende a evitar a todo custo envolver-se com as coisas e tem uma capacidade de olhar a vida com menos espectadores. Não obstante, os fleumáticos revelam bons diplomatas, professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores, editores de livros e revistas. Interessante, interessante, muito interessante. Quando motivados externamente, podem tornar-se líderes muito capazes também, certo? A fraqueza do temperamento. E aqui essa rápida visão das fraquezas, né, dos temperamentos, a gente vai trabalhar, né, o tipo sanguíneo. Gosta das pessoas, mas depois já esquece. Do colérico, as pessoas o melancólico, as pessoas aborrecem o melancólico, mas ele as deixa seguir seus caminhos tortuosos, né? Então, ou seja, eu vou explicar melhor. Você contrariou um melancólico, ali você vai começar um caminho um pouco difícil com ele. Ele não lida bem. O convívio com ele vai ser bem mais difícil. Vai dificultar. O colérico utiliza as pessoas para o seu benefício próprio, mas mais tarde as ignora. Então ele usa as pessoas, né? O colérico. Fere, né, no caso. Ele fere bastante, porque ele apenas usa elas, né? O fleumático analisa as pessoas com indiferença e desdenha delas, né? Ainda desdenha, né, cara? Ele desdenha, ele menospreza um pouco, desfaz. Como foi mostrado pela vida desses 4 servos do Senhor. E esses temperamentos, eles precisam ser moldados, transformados pela presença de Deus e do Espírito Santo. E qual é o processo que o indivíduo passa para isso, né? Examinar-se, confessar o pecado, submeter-se inteiramente a Deus, pedir a plenitude do Espírito, apropriar-se da promessa de Deus, né, que ele recebeu, e agradecer-lhe pela sua plenitude. Então, é mais ou menos isso aqui, tá certo? O que a gente tentou resumir desse livro Temperamento Transformado. Realmente é um livro que eu vou querer ler. Realmente fiquei muito interessado quando ele especificou falando dos 4, né, dos 4 apóstolos. Eu realmente fiquei bem curioso para ler esse livro por conta disso. Eu tenho umas perguntas em relação ao tema. Eu acredito que o senhor já deve ter abordado, conversado isso com alguma pessoa. É realmente uma dúvida minha, eu também acredito que possa ser de outras pessoas. Qual que deve ser o temperamento ideal, se é que tem o temperamento ideal de um cristão? Pronto, vamos lá. Não existe temperamento ideal para um cristão. Porque se assim fosse, nós teríamos que dizer que Deus errou ao criar um determinado tipo de temperamento e esse temperamento, o cristão nascer com ele, né? Eu acredito que esses temperamentos, eles precisam ser transformados pelo Espírito Santo. Eles, quando estão em conjunto ou em ação conjunta com o Espírito Santo, eles vão produzir na vida de um crente algo muito bom. É por isso que a palavra de Deus é muito clara para nós, quando ela vai nos falar lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, confiança, mansidão, né? E como é que a gente chama? Domínio próprio, que alguém chama de continência, né? Então, assim, não é que exista um temperamento mais apropriado. Cada um deles tem qualidades, pontos positivos, e outros, Paulo, tem pontos negativos. Mas o que eu entendo? Deus ele vai usar esses temperamentos de forma proveitosa para ele, desde que nós estejamos com a vida sujeitas ao Espírito de Deus, né? Ou até mesmo o colérico, né? Que é alguém que pode traçar a ideia de que é alguém que tem o pior tipo de temperamento para um cristão, mas não seria, e nós vamos ver o grande bandeirante do Evangelho, o maior teólogo do cristianismo depois do próprio Cristo, o maior nome dentro do cristianismo, né, depois do próprio Cristo, que é o apóstolo Paulo, sendo aí um cara colérico,
no seu temperamento e olha como Deus usou a vida desse homem desde que esse temperamento tivesse ali lapidado, dirigido, dominado, sujeitado à ação do Espírito. Ou seja, não tem um temperamento certo. Não tem um temperamento certo. É bem verdade que para líderes, alguns temperamentos eles são os mais apropriados, mas, por exemplo, é ótimo um líder ser introvertido, comunicativo, bom para palestrar, para ensinar, é perfeito, mas é péssimo para um líder ser uma pessoa inconstante. Sim. Então, se a gente olhar nesse ponto de vista, não existe um temperamento mais apropriado para um cristão ou para um determinado profissão ou função, no sentido de que se ele não estiver domado pelo Espírito Santo, ele não vai ser uma bênção por completa, né? Mostrando assim a dependência do homem a Deus. É aquilo que a gente conversou um pouco ontem na vigília, né, através da minha pregação, onde eu falei que Deus cria o homem, um ser que é espírito, né, e lança no homem também um espírito, para que esse Deus que é espírito possa se comunicar com o homem que é espírito. Quando esse espírito, esse vínculo é quebrado com o pecado, o homem passa a ser dominado pelas suas emoções, pela sua alma. E aí é o problema do temperamento, quando ele não vem, ele perde esse vínculo com o espírito. Começa a agir por conta própria. E aí ele vai aflorar suas qualidades, mas também os seus defeitos. E aí nós precisamos do Espírito para corrigir, para moldar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de autoridade, de intrepidez e, acima de tudo, de moderação. Então, o Espírito Santo é justamente esse agente moderador nos nossos temperamentos. Certo. Tenho mais duas, mas essa aqui eu vou deixar por último. Tudo bem. A visão de um psicólogo em relação aos temperamentos no dia a dia e como isso pode dificultar a vida social. Sim. É importante também a gente entender que, apesar de que não existe temperamento perfeito, para algumas determinadas situações é muito bom que, por um exemplo, um pastor, ele seja alguém de um temperamento não tão colérico. Talvez para um apóstolo, que quer dizer desbravador, é perfeito, como Paulo. Sim. Mas para um pastor que é um pacificador, um apaziguador, é melhor que ele seja alguém mais manso, alguém mais tranquilo. Então há sim uma variação desses temperamentos, onde a gente pode observar que, de fato, há lugares que um certo tipo de temperamento não vão combinar com um tipo de função, de profissão, ou até mesmo de situação. E aí é muito bom esse processo de autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente suporta e o que a gente não suporta. O emprego que a gente vai conseguir ficar e o que a gente não vai conseguir ficar. O que eu vou suportar em um casamento e o que eu não vou suportar. Então tudo isso é muito importante nesse processo de autoconhecimento. Agora eu vou para a última, essa aqui eu guardei. Eu não sei se tu vai saber responder, até porque eu nunca parei para pensar nisso. Qual era o temperamento de Cristo? O temperamento de Cristo. Essa foi boa, hein? Essa foi muito boa. Eu acredito que o temperamento de Cristo está muito mais ligado a Gálatas capítulo 5, tá? Do que propriamente esses temperamentos humanos. Por que eu digo isso? Porque em determinados momentos ele tinha um comportamento, em determinados momentos ele tinha outro comportamento. Traçar esse temperamento de forma mais incisiva necessitaria da nossa parte um estudo mais apurado, um contato mais próximo com o nosso Senhor, coisa que nós não tivemos o privilégio de ter. Mas eu acredito que, sendo Ele Deus, acredito que, sendo Ele alguém que viveu uma vida não só no Espírito, mas dominada pelo Espírito, Ele era alguém que continha na sua vida o fruto do Espírito, o caráter do Espírito. E o fruto do Espírito, ou o caráter do Espírito, né,
as disciplinas do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. Essas são as marcas, tá, do temperamento de Cristo. Então ele tinha um combo completo somente para ele. E o bom é que ele era homem, tão homem quanto nós. Sim. Isso nos faz dizer o quê? Nos faz acreditar que nós somos capazes disso também. Se ele foi homem, esteve aqui na Terra e conseguiu ter, por que nós não, né? Nós não. Abraão e tantos outros como Paulo chegou à situação de viver como viveu e se tornar o que se tornou. Eu acredito que nós também podemos exercitar isso na nossa vida. Depende de nós, no caso. Depende muito de nós. Tanto que o próprio autor do livro aqui, ó, ele vai trabalhar nessa modificação do temperamento pelo poder do Espírito Santo. Sozinho não, tá? Vamos lá. O temperamento pode ser modificado? Aí ele responde, sim, pode ser modificado. Isso é claramente perceptível na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, onde Paulo diz, assim, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Passou do que era no antigo e apareceu o que é novo. Mesmo Paulo que apedrejou Estevão, deu ordens e consentiu para isso, foi aquele que, ainda sendo lapidado nesse temperamento, também abandonou João Marcos, mas que no final perdoa e manda trazer de volta. Então, há salvação, há esperança. Agora, o Espírito, ele vai sucumbir, como eu disse, às áreas negativas do nosso temperamento. Ele não vai apagar os traços do nosso temperamento, principalmente os positivos. Ele vai exponenciar de forma positiva para utilizar as qualidades do nosso temperamento, e as negativas, o Espírito Santo vai cobrir essa ação da alma humana sobre esses sentimentos. Amém. Pastor, antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse para quem está com essa dificuldade de entender sobre o seu temperamento e como viver. Olha, eu acho que meu temperamento é assim, eu não consigo me relacionar com pessoas, conversar, relacionado a emprego, seja também na relação espiritual, na relação com a família. Essas pessoas têm dificuldade com o seu temperamento, não um específico. O que elas podem começar a fazer para melhorar a vida delas? Primeiro de tudo, né? Procure esse processo de autoconhecimento. Procure saber, faça isso através da terapia, leitura de alguns bons livros. Ah, pastor, eu não posso pagar, né, um terapeuta, a terapia para mim ainda sai muito caro, tal. Então você procura adquirir alguns bons livros acerca do assunto, procura conhecer-te a ti mesmo, né, o que a própria filosofia já dizia, né, conhece-te a ti mesmo. Então, não sei se foi Platão que disse isso. Então é necessário que o homem de fato conheça-se a si mesmo. E esse processo de conhecer-se a si mesmo vai fazer toda a diferença, tanto nos meus relacionamentos, como naquilo que eu escolho fazer ou não fazer. Tá? Eu vou tomar decisões mais assertivas na vida, quando eu me conheço melhor. Eu vou ir até o final em muitas coisas que eu vou escolher para mim, quando eu me conheço melhor. Eu vou me relacionar de forma que eu vou ter relacionamentos mais saudáveis, duradouros, quando eu passo a me conhecer melhor. Eu vou evitar relacionamentos tóxicos para a minha natureza, para o meu temperamento, quando eu passo a me conhecer melhor. E eu vou saber lidar com certos traumas e feridas da minha própria alma que me fazem regredir quando eu me conheço melhor. Então é muito importante, a primeira instância, você procurar esse processo de autoconhecimento, que pode vir através da psicoeducação, que é a leitura, estudos sobre o assunto, como também através da própria terapia, se você tiver condições para isso. O segundo conselho é ore e busque viver uma vida cheia do fruto do Espírito. Você fazendo isso, você com certeza vai conseguir, após ter identificado quais são essas falhas e fragilidades do seu temperamento, clamar a Deus para que o Espírito Santo possa intervir, mudar, modificar isso na sua vida. Esses dias eu dei uma doutrina na igreja e falei dessa graça transformadora, que é o assunto aí desse novo livro do pastor Luciano Subirá, que é um livro maravilhoso que eu também recomendo. E há algum tempo eu já vinha,
dando uma olhada nessa graça que nós estamos vivendo ultimamente, né? Um autor de muitos anos atrás, inclusive um dos que ele pesquisou para escrever esse livro, ele já dizia algo que me chamou muito a atenção. Ele falava de uma graça que não apenas perdoa, mas de uma graça que tem o poder de transformar. É uma graça que não é uma graça barata, mas é uma graça preciosa, que ela tem o poder de modificar. Eu acredito que a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela não deve servir somente para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, mas ela deve servir para convencer o homem do pecado, sim, do juízo, da justiça, e dar a ele forças e ferramentas para que ele possa viver essa vida no Espírito. Ela é uma graça capacitadora, né? A graça se torna barata quando ela se torna um tapete para esconder pecados e fraquezas e debilidades de caráter. Mas ela se torna preciosa quando ela se torna capacitadora do homem para que ele possa vencer, sim, essas fraquezas. Chega de uma graça que só perdoa o pecador. Precisamos de uma graça completa que, além de perdoar o pecador, capacita ele para viver uma vida em santidade, plena com Deus, como Deus deseja. Então, ela se torna uma graça preciosa quando ela é uma graça completa, transformadora. E ela se torna uma graça barata quando ela é uma graça que apenas fortalece o pecador, mas não o tira ou o arranca do pecado, né? Então, que nós possamos buscar, tá, essa ação regeneradora do fruto do Espírito na nossa vida, que tem esse poder de fazer isso, de nos fazer sermos cristãos com um temperamento transformado. Amém, amém. Pastor, eu quero agradecer do fundo do meu coração por você participar, ter aceitado essa conversa. Amém. Eu creio que está sendo de grande utilidade e vai ser de grande utilidade para muita gente que ouvir isso. Realmente, o Senhor veio acrescentar e ajudar muito. Eu creio. Glorifica a Deus a vida do Senhor, de verdade. Muito obrigado pelo seu sim. Lisonjeado. De verdade, muito obrigado pelo seu sim. Tem muita gente que com certeza se espelha no Senhor, tem o Senhor como inspiração. Eu e um amigo meu também gosto muito de ouvir o Senhor, a gente fica até conversando quando o Senhor vai pregar nos cantos. Enfim, de qualquer forma, muito obrigado. Viu? Paulo, sem palavras, eu quero também louvar a Deus pela sua vida, pela iniciativa que vocês tiveram de fazer esse podcast, porque eu costumo sempre dizer que o conhecimento, ele só se torna algo bom quando ele não morre com a gente. Quando a gente tem a capacidade, a chance, a oportunidade de passar, de transmitir isso adiante para abençoar a vida de pessoas, mudar a vida de alguém, porque o que morre com a gente acaba na gente, mas aquilo que a gente passa para outros vai muito longe, abençoa muitos, né? Então o conhecimento retido, ele não abençoa ninguém, mas o conhecimento passado, ele abençoa muitos. Então eu quero agradecer a confiança, a oportunidade e dizer que eu me sinto tão bem quando posso ser útil, tá? A obra de Deus. Se vocês dizem que se sentem bem em receber esse conteúdo, eu me sinto muito bem também poder passar, transmitir, partilhar um pouquinho daquilo, do pouco que o Senhor tem trazido pra gente aí, para ajudar vocês e a mocidade, enfim, quem esse conteúdo chegar até eles, viu? Amém, amém. E para você que nos acompanhou até agora, ficou até o final, meu muito obrigado e peço que você curta e compartilhe com seus amigos, com sua família, no seu grupo. Vai ser de grande utilidade e esse conteúdo precisa ser passado para o máximo de pessoas possíveis. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Apaga a Luz Podcast e até a próxima.